quero trazer aqui, inclusive, para você uma votação que aconteceu na semana passada no Senado. Nós já tratamos esse assunto aqui, em que a Câmara foi humilhada, porque eles entraram com essa PEC da bandidagem. Nós tivemos aquela movimentação nas ruas, que nós cobrimos aqui, falamos a respeito dessa movimentação, e a votação foi feita no Senado por unanimidade para arrebentar com essa PEC da bandidagem, que gente lá na Câmara, muita gente, por sinal, votou a favor. E naquele momento houve um embate entre o senador Alessandro Vieira e o senador Flávio Bolsonaro. Se você não viu esse embate, é fundamental que você veja, porque aqui nós temos as respostas imediatas do senador Alessandro Vieira para o Flávio Bolsonaro, que obviamente estava defendendo a PEC da bandidagem. E essa PEC, chamada também PEC da blindagem, ela foi uma vergonha para todo mundo, que no final todos acabaram votando contra, né? Eles não quiseram ser o único a votar a favor da PEC da bandidagem no Senado. Por isso que deu unanimidade. Mas esse embate é fundamental para você entender quem é o Flávio Bolsonaro e entender como que as coisas se dão hoje lá no Congresso. Passa a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde. Se tudo tivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaria sendo votada aqui agora. E a maior prova de que nós não vivemos mais numa democracia plena está que salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Hoje, a realidade é que você tem a esquerda autorizada a mentir, perseguir com discurso de ódio, com facadas, com tiros, e a direita censurada de falar, de espernear e de defender os seus próprios direitos ou de denunciar abusos de autoridade. Não é à toa que nós estamos discutindo essa PEC aqui hoje, presidente. E a maior prova de que a hipocrisia está reinando nesse debate é ver o PT dizendo que é contra a corrupção. O chefe deles era o presidente do governo mais corrupto da história desse país. O que se está discutindo aqui é blindagem, sim, mas blindagem de uma categoria de pessoas acima da lei. Porque Alexandre de Moraes cometeu vários crimes de responsabilidade, expressos da Lei 1079. Mas há uma blindagem aqui nesse Senado para que nada aconteça, presidente. E como nós só vemos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos, sendo perseguidos, é que chegou-se ao ponto de se buscar um remédio constitucional para, no mínimo, essa casa poder voltar a andar de cabeça erguida, poder falar o que pensa, para parar um parlamentar de subir na tribuna e ter medo do que fala, porque pode virar investigado imediatamente. E só está funcionando para atacar um lado. Mas enquanto está sendo útil para perseguir a direita, está tudo bem. Mas o mundo dá a volta rápido. Isso aqui não é ameaça, isso é história. Isso é história. E isso vai acontecer em algum momento. Como foram citadas aqui várias frases, eu quero encerrar aqui também com vários poemas, né, vários ditados populares. Eu gosto sempre de citar a Bíblia, eu gosto de pegar alguns versículos e contextualizar para o que está acontecendo aqui hoje. Não sem antes dizer que hoje a gente parece que está aqui criando no Senado Federal a bancada da Síndrome de Estocolmo. Aqueles que parece que se apaixonam pelos seus algozes, né? Ontem era algoz, hoje é parça. E o que é que diz aqui o Provérbios 26, senador Magno Malta, Vossa Excelência que é pastor? Vê se se enquadra nesse contexto. Provérbios 26, versículos 27 e 28. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, é evitar ainda mais desgraça, porque esse país não pode mais continuar pagando um custo tão alto para garantir a impunidade de Alexandre de Moraes. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro. Pela ordem, passa a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que me permite fazer essa reflexão histórica. No ano 2019... em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga.
E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história é uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na tribuna, o nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente à época, presidente Bolsonaro, para reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Como o senhor disse muito bem o dito popular baiano, e os ditos populares nos socorrem bem às vezes. Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E um segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. E a Constituição já assegura. E por que isso não acontece, senhor presidente? De novo, usando da linguagem popular para ser mais claro para quem nos escuta. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Fazer, faz quem tem coragem e capacidade. Então, esse acho que é o ponto só de registro. Se entender os momentos, se ter a consciência e coragem de abrir mão de uma conveniência de oportunidade e pensar no nosso país. E, de fato, concordo com várias falas, o nosso país precisa revisar a sua relação entre os poderes. Falo sobre isso desde o início do mandato. Agora, só por conveniência fica difícil. A gente tem que trabalhar com convicção e qualidade, senhor presidente. É claro que foi uma chicotada do senador Alessandro Vieira, mas a gente tem que entender aqui como que é o comportamento do extremista e de um sujeito. O Alessandro Vieira não é um cara de esquerda. Isso é que conta nesse debate. O Alessandro Vieira é um cara que, vamos dizer, seria um centro-direita. Mesmo assim, ele traz uma voz que eu considero muito, na minha opinião, né? Você pode discordar, mas eu considero uma voz muito correta a respeito de assuntos, porque é um assunto que precisa de seriedade. Então ele demonstra essa seriedade e traz esses elementos que eu considero importantes, porque na hora H o que eles fazem é isso, né? Eles simplesmente votam de acordo com seus interesses e sem se importar muito com a coerência. Então eu achei importante você ver esse trecho do debate. E falando em debate, eu quero trazer aqui para você um embate que aconteceu na CNN, em que uma pessoa, sabe, e aqui eu quero trazer um outro ponto, quando as pessoas comparam a anistia de 79 com essa anistia de agora, as pessoas estão completamente deslocadas da realidade. Tem gente que utiliza a camisa que estava utilizando o Lula, escrito anistia em 79, para tentar equiparar. Não existe comparação. E aqui a explicação é genial, e essa explicação ela é importante. Se você conhece alguém aí do seu meio que fica falando a favor da anistia, inclusive utilizando a anistia de 79, vale a pena demais você apresentar esse vídeo, compartilhar esse vídeo, porque as pessoas precisam ver isso daqui. Eu vou trazer agora para você o vídeo. Não se esqueça só, por favor, dê o like no vídeo, dê esse favor pra gente, tá? Faz esse favor, dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, não é inscrita, dê esse like que é importante.
Olha só esse momento. Um outro índice que eu acho interessante da gente analisar é essa questão da anistia. A nossa Constituição diz que a anistia só não é possível para crimes hediondos, para terrorismo e tráfico de drogas. Os crimes contra a democracia não estão listados ali. E veja, o grande ponto é o seguinte, não há possibilidade de pacificação se nós esquecermos que no bolsonarismo existe o povo. O que está em questão aqui são limites. A democracia pressupõe claramente regras. E essas regras têm que ser respeitadas. Tem que haver incerteza de quem vai ganhar um jogo antes do jogo acabar, certo? Tem que haver certeza que quem ganha o jogo leva o jogo, né? E tem que haver repetição do jogo num calendário claro, estável e previsível, certo? E nós temos isso no Brasil, né? Temos democracia eleitoral, é muito estável, nós vamos para o décima eleição consecutiva para presidente, quer dizer, de acordo com a literatura de consolidação democrática, Bolívia sabe isso muito mais do que eu. Adam Tchivorsky, por exemplo, que foi meu orientador do doutorado, ele argumenta que depois de 3 eleições consecutivas com alternância de poder entre elites políticas distintas, essa democracia está consolidada. Então, assim, a anistia ela funciona quando ela beneficia as partes. Quando André chama a atenção da pacificação, o país está pacificado. Eu não vejo o país em guerra. Anistia, a gente fala muito em perdão, mas anistia é esquecimento, não é perdão, necessariamente. Tanto que, por exemplo, em 79, nós já tivemos 48 anistias na história do Brasil. Mas vamos lembrar da de 79, crimes gravíssimos ali foram anistiados de pessoas, de guerrilheiros, inclusive, de esquerda, revolucionários, etc., enfim, que queriam também algo que não era necessariamente a democracia. E foram anistiados, foram perdoados em nome de virarmos a página exatamente da tal pacificação. Nós, André, algumas vezes... Uma diferença importante aí, desculpa, Bolívia, mas aí tem uma diferença importante, André. Naquela época, em 79, interessava as duas partes, certo? Exatamente. Os dois lados tinham que ganhar com a anistia. Agora não. Só um lado tem o que ganhar com a anistia. Naquele momento, em 79... Ali era para superar o Estado... E lembrar que a anistia foi proposta pelo governo militar, foi proposta pelo governo Geisel. E o governo Geisel acreditava que ele fazia parte de uma linha não truculenta, ele acreditava na transição pacífica para a democracia, e ele observou que o único caminho era buscar os moderados do lado democrático e propor um pacto em que os dois lados iriam esquecer. Exatamente. Era trazer de volta os exilados, era fazer uma negociação. Exatamente. Então, o representante da oposição momento, foi o Dr. Raimundo Faoro. Exatamente, você tem razão, Bolívia. Agora, o único beneficiado dessa anistia é um lado do jogo. O governo não tem o que ganhar, as instituições não têm o que ganhar. Então, esse conflito político está completamente institucional, está dentro do jogo eleitoral. Então, não existe um jogo de ameaça institucional hoje no Brasil. A democracia não passa por risco. Não passa. Então, por que eu vou conceder? Por que eu vou conceder com quem atentou a democracia se ele não tem nada que me oferecer? Genial isso, né? Apesar desse senhor, o Bolívia, ficar ali interrompendo de forma desnecessária, até dar uma... a gente fica até chateado, né? Fica quieto, deixa o assunto fluir, né? Apesar dessas interrupções, deu para entender claramente, a anistia ela não interessa ao Brasil, ela interessa exclusivamente a esse grupo. E tem uma informação que as pessoas não falam, e essa informação precisa ser trazida. A anistia, lá de 79, quando surgiu a anistia, ela era exclusivamente para os militares. As pessoas falam, mas eu já vi Nicolas Ferreira, Bia Kicis, já vi esse pessoal todo, né, Gaia, todo mundo da extrema-direita, dizendo, mas anistiaram bandidos, terroristas, não sei o quê. Veja bem, a anistia de 79, ela foi criada para anistiar os militares. Apenas, então somente. O que você vê lá o Lula com a camisa anistia, e você vê políticos de esquerda defendendo a anistia, é para que ela fosse também para os que de verdade estavam exilados políticos. Não esse autoexilamento de um Eduardo Bolsonaro. Eles foram expulsos do país pelos militares. E aí, naquele momento, começou um movimento para que a anistia fosse para todos. Mas no começo,
ela era somente para os militares. Isso também não é dito, e as pessoas também não exploram isso como tem que ser explorado. Então, assim, não dá para comparar. Não dá para comparar a anistia de 79 com o que está acontecendo agora. E outra questão, eu vou trazer agora o Pedro Serrano para você entender, é essa coisa de golpe de Estado que as pessoas estão querendo normalizar e achar que está tudo ok dar golpe de Estado. O Pedro Serrano explica claramente isso, inclusive fazendo uma análise sobre o que acontece em outros países. Olha só. Reino Unido, Canadá e Alemanha chega a ter pena de morte para tentativa de golpe. Morte, dependendo de quem for. Se for um presidente da República, tá pena de morte. A França, se tem autoridade pública envolvida na tentativa, é prisão perpétua. Na Argentina, se tem agente político envolvido na tentativa de golpe, prisão perpétua. Nos Estados Unidos e no mundo anglo-saxão, você tem os crimes de revolta e de sedição com penas larguíssimas. O Brasil só tem pena maior que a Itália para esse tipo de semelhante a Portugal. Nós estamos para trás, nós temos penas levíssimas. As nossas penas já são brandas. Então não é verdade isso, quer dizer, vai para o direito comparado, você não tem condição de sustentar esse ponto de vista. Então se perde a racionalidade. Eu acho que está muito pesado essas penas. Acha da onde? Da onde que tirou essa ideia? Um golpe de Estado, na forma como as democracias são organizadas no pós-guerra, a democracia deixou de ser só soberania popular. Ela passa a ser soberania e defesa de direitos, garantia de direitos. Então, quando você ataca a democracia, você não está atacando só o nosso direito de eleger governante. Você está atacando a nossa humanidade. Ser humano por direito é o corpo protegido por direitos. A política também, né? Um corpo não protegido pelos direitos é uma vida nua, como fala Gamber, né? É um corpo exposto à violência do Estado, sem mediação e sem proteção. Um golpe de Estado retira, desumaniza todos os brasileiros e cada brasileiro. Quer dizer, é cada um de nós e todos nós. É algo muito grave. São poucas condutas mais graves que essa. Mais grave que isso é genocídio, é matar um monte de gente. Esse tipo de, só isso que é mais grave. Fora disso, tentar um golpe de Estado é gravíssimo. O mundo inteiro democrático reage com rigor a isso. Porque, na realidade, a reação com rigor já é um mecanismo mais civilizado e mais brando do que havia poucas décadas atrás. Poucas décadas atrás, uma tentativa de golpe de Estado, como é que a democracia se defendia? Suspendia os direitos de quem tentou o golpe de Estado e prendia e jogava a chave fora. Acabou, matava alguns. É isso. Ponto. O que foi Nuremberg? Você pode falar que Nuremberg foi um tribunal de exceção, foi criado pelos inimigos, circunstancialmente. Mas que vai fazer o quê? Os caras mataram 11 milhões de pessoas em campo de concentração, 6 milhões de judeus, vai deixar escapar isso? Passar a mão na cabeça dos nazistas? É claro que não. São circunstâncias históricas que levam a isso. Agora, vejam que, hoje em dia, a proposta do mundo democrático é muito mais moderada. Vamos punir, através de processos penais, com penas rígidas. Né? Agora, em alguns países, a pena é de morte. Eu não estou propondo aqui pena de morte, acho que isso não deve ser defendido para nada. Eu só estou dizendo que as nossas penas não são duras quanto se imagina. Não, são penas, eu diria que extremamente racionais, adequadas. O que o judiciário fez foi aplicar a lei. Lei aprovada e sancionada por Jair Bolsonaro quando era presidente. Essa fala do Pedro Serrano é genial porque ela coloca uma questão que eu considero a questão mais importante de todo esse debate. A gente está vendo isso sendo colocado na Câmara, principalmente no Senado também, e na Câmara dos Deputados, mas também na opinião pública, como se fosse uma questão de opinião de esquerda e direita. E isso não é uma questão de debate ideológico. Nós estamos tratando do nosso país. Movimentos de direita reais, aqueles que têm a base dentro do pensamento de direita conservadora no mundo, eles nunca iriam defender um golpe de Estado. Eles nunca iriam simplesmente dizer que, não, deu o golpe de Estado, mas a gente vai esquecer aqui, porque vamos pacificar o país. Olha, pacificar o país é fazer com que essas pessoas cumpram as leis. Ou seja, é deixar preso. É trancar todo mundo na cadeia e jogar a chave fora. Isso é pacificar o país. Para que não haja novamente movimentos que vão fazer com que as pessoas achem um bom negócio você dar um golpe de Estado, quando não é. Então a verdade é que esses vídeos que eu trouxe nesse vídeo de hoje aqui é justamente para você entender o ponto em que nós estamos e para tentar contribuir para que você tenha também bons argumentos e para que a gente possa tratar sobre esses assuntos com seriedade, no sentido de ter os pés no chão para realmente ter argumento
plausível, para além de questão ideológica de esquerda e direita. Não estamos falando de um assunto entre PT e Bolsonaro, ou Lula e Bolsonaro, ou esquerda e direita, estamos falando de Brasil. E já passou da hora da gente falar sobre o Brasil de forma séria e de forma consciente. Não dá para ter anistia, não dá para perdoar aqueles que tentaram um golpe de Estado. E eles quiseram mais ainda. Eles tinham um plano para assassinar pessoas. E eles assumiram isso. Aquela pessoa que realmente achar que é ok você planejar assassinar pessoas, assassinar o presidente da República, o vice-presidente, assassinar, na ocasião, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. As pessoas que estão defendendo isso, elas estão fora de si. Mas você pode discordar. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Gostaria muito de saber o que você pensa a respeito. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dê o like, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, dê essa força aqui pra gente, dá essa moralzinha aqui pra gente. A gente tem aquela dica especial da renda extra. Olha, apenas com o seu celular, você pode trabalhar no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, você já pode ter uma renda extra. Você pode ganhar inclusive em dólar, apenas com o seu celular. É um trabalho, tá? Não é essas coisas de pirâmide, jogo de tigrinho, day trade, criptomoeda, é trabalho. Você vai se dedicar e você pode ganhar, inclusive em dólar, trabalhando apenas com o teu celular. Para você saber um pouco mais, é só você entrar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Olha a descrição do vídeo, tem lá um link, todos os vídeos nossos têm esse link, tá lá, renda extra, e aí tem lá um link para você entrar no WhatsApp. Você clica lá, se você tiver com o teu celular, você vai direto para o WhatsApp. E eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? Primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Entra aqui para você saber um pouco mais. E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Eu quero continuar trabalhando para você. E uma forma de você ajudar é sendo membro aqui do canal ou apoiadora do nosso Apoia-se. Os membros do canal e os nossos apoiadores vão receber um material nesses próximos dias, material exclusivo para eles que a gente está desenvolvendo com o patrocínio dos membros e com os apoiadores do canal. Então dê essa força para a gente, se você puder. Vai ser muito bacana ter um material exclusivo lá para os apoiadores e para os membros do canal. Dê essa moralzinha. A gente quer continuar trabalhando, então você também pode nos ajudar com o valor, qualquer valor que você puder, né? O valor que você puder, pelo Pix. Tem o nosso QR Code aqui, tem o nosso endereço de Pix aqui embaixo. Dê essa força pra gente, qualquer valor, tá bom? Mais uma vez eu agradeço as pessoas que ajudam o nosso trabalho, todos os dias trabalhando para você. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson, e se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.